E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu venho dividir com vocês como eu preparei uma encomenda de bolo. E nesse vídeo eu vou preparar um recheio de mousse trufada de chocolate, a montagem e a decoração. E tudo isso com muitas dicas, principalmente para iniciantes. E agora, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você pegar todas as dicas importantes e os seus bolos ser um sucesso. E se você gostar do vídeo, não esquece daquele like e compartilhar para mais pessoas, principalmente quem está começando na confeitaria, assim você ajuda o canal também. Então, eu vou começar preparando o recheio. Aqui eu tenho 450 gramas de chocolate picado. Estou usando o chocolate nobre e o blend, que é uma misturinha do meio amargo e do chocolate ao leite. Ele fica bem equilibrado. Eu estou usando esse aqui, mas qualquer marca de chocolate dá certo. E vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo. E para o derretimento sempre tem que ter paciência, você não quer que o seu chocolate queima. E se você não tiver micro-ondas, você tem que fazer esse processo no banho-maria. Mas tome muito cuidado para não cair água no seu chocolate. Chocolate totalmente derretido, agora eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite, estou usando de caixinha mesmo. E esse creme de leite precisa estar em temperatura ambiente, porque se estiver gelado, não dá para incorporar aqui os dois. Vou misturar tudo muito bem até que fique uma ganache. Ganache já pronta, e como esse chocolate ele tá ainda quentinho por conta do derretimento, eu vou deixar ele descansar mais ou menos uns 20 minutos só para esfriar totalmente e eu finalizar esse recheio. Aqui o meu chocolate já descansou, já esfriou, e agora eu vou acrescentar 200 ml de chantilly batido em ponto firme. E para o batimento desse chantilly, você precisa deixar ele bem geladinho. E esse é o creme vegetal, não é o chantilly fresco. E eu gosto de acrescentar aos poucos para trazer mais leveza para esse recheio. E é só misturar até que fique bem homogêneo. Recheio já pronto, e desse mesmo jeitinho eu já vou usar para rechear meu bolo. E aqui eu vou mostrar como eu faço para higienizar os meus morangos, porque em um outro vídeo eu falei, só que teve uma pessoa que não entendeu, então hoje eu vou mostrar certinho. Primeiro eu lavo os morangos ali em água corrente, depois eu deixo de molho, assim com esses talinhos verdes, porque se você tira o talinho verde para depois higienizar, puxa muita água. E eu coloco esse produtinho, mais ou menos uma colher de sopa. E o produto depende da quantidade de água, vem escrito no rótulo. Deixo de molho mais ou menos uns 10 minutos, depois eu lavo novamente umas 3 vezes em água corrente para tirar esse produto. Depois eu coloco eles assim em um pote. Se eu não for usar no mesmo dia, eu troco esse papel toalha que fica bem molhado. E na hora que eu for rechear meu bolo, aí sim eu tiro o talinho verde. E esse papel toalha deixe sempre bem sequinho para o morango sempre estar seco. E nunca pique os seus morangos muito pequenininho na hora de rechear o bolo, porque quanto menor você pica, mais água ele solta. E para a montagem desse bolo, eu vou utilizar essa massa de chocolate. Ela é fofinha e estruturada. Eu vou deixar o link dessa massa aqui na descrição do vídeo. Eu já deixei ela cortada em 4 partes, e esse recheio também combina muito bem com uma massa branca. E aqui eu já tenho a minha forma forrada com plástico. Essa forma é a 20 por 10. Geralmente a gente usa a mesma forma que a gente assa o bolo. E para montagem eu gosto sempre de colocar o primeiro disco de massa, a parte que eu retiro o papel manteiga, porque ela é mais retinha e não esfarela na hora que eu for decorar. E vou umedecer esse bolo com uma caldinha fria de leite condensado, água e um pouquinho de chocolate. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição. Essa massa não precisa umedecer muito, porque a fonte de gordura dela aqui é o óleo, então ela já tem bastante umidade.
E eu vou colocar morangos picados em contato com a massa e o morango também solta água, então ajuda a umedecer também a massa. E esse recheio, como ele é mais fluido, eu prefiro fazer dessa forma, o morango em contato com a massa. E depois que eu coloco os morangos, eu gosto de colocar uns pedacinhos de chocolate que eu já deixo picado. Esse é o mesmo que eu usei para fazer o recheio, mas aqui é totalmente opcional, se você não quiser colocar o chocolate, não precisa. E agora eu vou fazer a primeira camada desse bolo, vou distribuir o recheio em colheradas. E esse bolo vai ter 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. E terminando de colocar o recheio, eu vou distribuir com a ajuda da colher. E vou colocar mais uma camadinha de massa e vou repetir o processo. Eu vou umedecer, colocar uns pedacinhos de morango, uns pedacinhos de chocolate. E vou preparar mais uma camada de recheio, ajeitar com a ajuda da colher. E vou repetir o processo com a última camada de recheio. E vou colocar o último disco de massa. Eu gosto de pegar a parte que eu tirei o topinho para eu finalizar o bolo. Essa parte eu coloco em contato com o recheio. Vou umedecer a última camada de massa, vou deixar esse bolo bem tampadinho e vou levar para a geladeira. Esse recheio, ele precisa no mínimo de 6 horas de descanso para estruturar ou de um dia para o outro. Aqui no meu caso, eu deixei de um dia para o outro. Meu bolo já descansou, eu já coloquei ele na bandeja de servir. E aqui eu coloquei só um pinguinho de chantilly, porque esse bolo ia para perto. Mas quando vai para longe, eu gosto de colocar uma gotinha de chocolate, se o bolo for de chocolate. Senão, eu coloco o próprio recheio. Vou retirar a forma e todo o plástico. E aqui eu já tenho o chantilly batido e hidratado, e eu já tingi o chantilly inteiro, porque eu sabia que eu ia usar bastante e para outro bolo também. Aqui no canal já tem vídeo de como eu hidrato meu chantilly, eu hidrato ele só com leite condensado mesmo, eu não uso o chantininho e eu vou deixar aqui na descrição. E aqui eu coloquei só o azul turquesa, esse azul anis eu vou usar depois. E mesmo eu usando as mesmas cores, eu gosto de fazer uma pré-camada para eu nivelar o bolo. E essa pré-camada eu já deixo aqui o topinho do jeito que eu vou usar, porque vai ser a mesma cor. Depois eu venho colocando por toda a lateral do bolo uma camadinha bem fininha, só para nivelar mesmo esse bolo. E, gente, esse jeito que eu preparo o meu chantilly, hidratando somente com leite condensado, ele dá certo pra mim. Eu sou de São Paulo, tem alguns dias que tá bem quente, mas tem lugares do Brasil que é muito quente mesmo. Então, teste antes de você pegar uma encomenda sempre. Se você puder, não deixe de testar. E às vezes, para mim, o chantilly também fica um pouquinho poroso. Dependendo do calor, ele fica mesmo. Então, é normal. E nunca desista, gente, por conta do ponto do chantilly. Quanto mais a gente trabalha com aquilo, mais a gente vai pegando prática. E eu vou trazer mais vídeos aqui no canal sobre chantilly. Então, se daquele jeito não dá certo para você, você pode testar o outro. Uma hora, tudo se encaixa. E aqui eu peguei o chantilly que eu já tinha tingido de azul turquesa e tô colocando umas gotinhas de azul anis. Porque eu quero um azul mais escuro para eu fazer só a parte de baixo do bolo, porque quando eu colocar o glitter, ele vai ficar escuro em cima e eu quero que o meio fique um pouquinho mais clarinho. Vou colocar o chantilly em uma manga de confeitar e eu estou usando o bico Perlé 1A da Wilton, é que só tem uma bolinha. E eu gosto do 1A porque assim vai menos chantilly. E vou dar 3 voltinhas aqui no bolo usando esse chantilly, sempre colocando bem apertadinho. E aqui com outra manga de confeitar e o mesmo bico, aqui eu estou usando o azul mais clarinho, que é o azul turquesa, vou passar por toda a lateral do bolo, coloco também bem apertadinho, porque assim vai menos ar, então fica mais fácil depois para alisar.
Depois eu venho com uma espátula grande, porque esse bolo ficou bem altinho, alisando. Eu passo bem fechadinho para não ficar arrancando o chantilly. Quando a gente tenta arrancar chantilly, fica poroso. E aonde falta chantilly, eu venho com uma espátula menor, preenchendo com o próprio chantilly. E venho alisando novamente até que fique do jeitinho que eu quero. E depois de alisado, eu vou finalizar as quinas. E agora eu passo novamente a espátula só para puxar o chantilly que ficou ali nas quininhas e eu terminar de finalizar essas quinas. E bolinho já alisado, agora eu vou limpar o prato para terminar a decoração. E agora eu vou usar um pincel de silicone, gente, é bem facinho. Mas assim, a minha mão é bem pesada, teve uma parte ali que até marcou. Você tem que fazer com a mão bem levinha, mas depois deu tudo certo. Primeiro eu passo reto e depois eu faço o movimento de ondinhas. E vou usar um glitter azul, não sei qual que é o nome desse glitter, mas se eu descobrir eu deixo aqui na descrição. Coloquei meu glitter na bombinha, somente o glitter mesmo, e vou borrifar no topo e um pouco na lateral, só do meio para cima, porque o meinho eu quero que ele fique destacado com uma cor mais clarinha. Terminei de colocar o glitter, vou limpar novamente a bandeja. Agora eu uso um pincel também de silicone só para tirar o glitter. E aqui eu comprei o Chocobol, você acha facilmente em casa de doce. Comprei tudo branquinho assim para colorir. Aqui eu tenho o pozinho Ouro Rosé da Mago e eu vou usar só um pouquinho do pó e também só um pouquinho das bolinhas. Eu compro ele assim, ó, na caixinha. E a minha caixinha tá manchada assim por conta do corante que tava na gaveta junto. Peguei o Chocobol, coloquei em um saquinho e coloquei só um pouquinho de pó, vocês viram, né? É só um pouquinho que dá pra já tingir tudo. E vou mexendo assim. Pra esse bolo eu vou usar só um pouquinho. O restante que sobra eu deixo num potinho bem fechadinho, assim já está pronto para os meus próximos bolos. E olha o que aconteceu com as minhas bolinhas quando eu fui mostrar o efeito pra vocês. Caiu tudo em cima da mesa e eu falo às vezes, isso o canal não mostra, né? Mas hoje ele mostrou. E aqui eu tô mostrando o peso final do meu bolo. Eu já descontei ali o meu prato, que ele pesa 200 gramas. Aqui é só para vocês terem uma base, tá, gente? Porque como eu falei, o peso ele muda como você umedece seu bolo, o seu recheio e sua decoração. E depois eu coloquei as bolinhas e o topper. E olha o resultado do nosso bolo. Que lindo, gente! Eu faço muitos bolos, mas esse eu realmente fiquei apaixonada. E tem uma maquininha ali, vai passar agora, que tá com um defeitinho, porque eu bati a mão na hora que eu fui colocar a borboleta. Tem que colocar sempre com muita delicadeza. E deixe aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram da decoração, se vocês gostaram desse vídeo também com a montagem e o recheio, assim eu trago mais vídeos assim pro canal. E eu já vou ficando por aqui, participem do meu grupo no Facebook, me segue também no Instagram, vou deixar o link na descrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!